Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. A descoberta dos diamantes no interior do Brasil não aconteceu como um anúncio oficial, nem como um marco celebrado pela coroa. Ela surgiu, como quase tudo na mineração colonial, de forma silenciosa, clandestina e perigosa. Quando as primeiras pedras começaram a aparecer nos leitos dos rios do sertão mineiro, poucos compreenderam imediatamente o alcance daquilo. Mas os que entenderam rápido demais e tentaram esconder. Diferente do ouro, que precisava ser pesado, fundido e transportado em volumes relativamente visíveis, o diamante tinha uma vantagem decisiva. Era pequeno, fácil de ocultar e de transportar. Um único fragmento podia valer mais do que semanas inteiras de extração aurífera. Isso transformou completamente a dinâmica da economia mineradora e inaugurou uma nova era de tensão entre colonos, autoridades e a coroa portuguesa. No início, a coroa sequer tinha consciência plena do que estava acontecendo. Os diamantes começaram a circular no mercado clandestino, sendo trocados por mercadorias, armas, alimentos e até favores políticos. Muitos eram enviados ilegalmente para fora da colônia, passando por redes de contrabando que ligavam o interior do Brasil à costa africana e à Europa. Quando Portugal finalmente percebeu a dimensão da riqueza que estava escapando de seu controle, a reação foi imediata e brutal. A região diamantífera passou a ser tratada como área estratégica do Império. Diferente do ouro, que ainda permitia alguma margem de iniciativa privada, os diamantes despertaram o medo absoluto do descontrole. A coroa compreendeu que, se não interviesse diretamente, perderia não apenas recursos, mas autoridade. Assim começou um dos períodos mais vigiados e repressivos da história colonial brasileira. Mas a repressão não eliminou a corrupção. Pelo contrário, ela a sofisticou. Funcionários régios, contratadores, fiscais e soldados passaram a ocupar posições-chave nas regiões diamantíferas. Em teoria, estavam ali para impedir o contrabando. Na prática, muitos se tornaram parte essencial dele. O controle excessivo criou oportunidades constantes de suborno. Um guarda podia fechar os olhos. Um oficial podia alterar registros. Um administrador podia perder uma apreensão. Cada elo da cadeia estatal tornava-se também um elo da corrupção. A população local vivia sob permanente estado de tensão. Qualquer pessoa podia ser revistada. Casas eram invadidas, trilhas eram vigiadas. O simples ato de circular com uma sacola podia levantar suspeitas. O medo não vinha apenas da punição oficial, mas também da denúncia. Bastava uma acusação para que alguém perdesse tudo: bens, liberdade e, em muitos casos, a vida. Nesse ambiente sufocante, a violência tornou-se parte do cotidiano. Escravizados eram torturados, sob a suspeita de esconder pedras. Trabalhadores livres eram presos sem provas. Povoados inteiros eram punidos coletivamente quando surgia um rumor de contrabando. A lógica colonial tornava-se cada vez mais autoritária, sustentada pela ideia de que a riqueza precisava ser protegida a qualquer custo. Os diamantes também intensificaram a desigualdade social. Poucos enriqueciam de fato. A maioria vivia na miséria, trabalhando sob risco constante, enquanto observava a riqueza escorrer para mãos invisíveis. Essa frustração alimentava ressentimentos profundos contra a administração portuguesa. Embora ainda não existisse um discurso organizado de ruptura, o sentimento de injustiça crescia de forma contínua. A corrupção não era apenas moral, ela era estrutural.
O sistema colonial dependia dela para funcionar. Sem subornos, o controle era impossível. Sem acordos informais, a produção parava. O Estado português, paradoxalmente, combatia e dependia da corrupção ao mesmo tempo. Essa contradição corroía a legitimidade do poder régio nas minas. Enquanto isso, novas normas eram impostas. A circulação era restringida. Certas áreas tornaram-se praticamente fechadas. A presença militar aumentava. O interior, que havia sido símbolo de oportunidade e mobilidade social, começava a se transformar em um espaço de vigilância constante. Esse processo teve um efeito direto na organização do território. Para controlar melhor a população e a riqueza, a coroa percebeu que precisava ir além da repressão. Era necessário estruturar o poder de forma mais sólida, permanente e visível. Não bastava vigiar, era preciso governar. E é exatamente nesse ponto que a história avança para sua próxima transformação. Para conter o contrabando, reduzir conflitos e afirmar a autoridade portuguesa, novas vilas seriam criadas, cargos seriam institucionalizados e uma elite mineradora começaria a se consolidar. O improviso daria lugar à burocracia. O caos daria lugar à administração, ainda que corrupta, ainda que desigual. A mineração deixava de ser apenas exploração econômica e passava a ser também estrutura de poder. A decisão de estruturar o controle sobre as regiões diamantíferas não nasceu de um projeto administrativo maduro, mas do medo. Medo de perder riquezas, medo de perder autoridade, medo de que o interior do Brasil escapasse definitivamente das mãos portuguesas. A coroa compreendeu que a mineração havia criado algo que ela não conseguia mais governar apenas com ordens distantes enviadas de Lisboa. Foi nesse contexto que o poder colonial começou a se reorganizar a partir do próprio território minerador. A lógica era simples. Se o ouro e os diamantes estavam no interior, o Estado precisava estar ali também, fisicamente, simbolicamente e coercitivamente. Administradores passaram a receber poderes ampliados. Não eram apenas fiscais, tornavam-se juízes, comandantes militares e representantes diretos do rei. Essa concentração de funções criou uma autoridade quase absoluta nas vilas mineradoras. E quanto maior o poder concentrado, maior a oportunidade de abuso. A corrupção, que antes era difusa e improvisada, passou a se profissionalizar. Redes estáveis se formaram entre funcionários régios, comerciantes locais e grandes proprietários. O contrabando deixou de ser apenas um ato individual e passou a operar como sistema. Pedras desapareciam antes de serem registradas. Registros eram alterados. Apreensões eram negociadas. Tudo tinha um preço. Os escravizados, mais uma vez, ocupavam o ponto mais vulnerável dessa engrenagem. Eram eles que trabalhavam diretamente nos rios e nas escavações. Eram eles os primeiros suspeitos. A violência contra seus corpos aumentou de forma sistemática. A tortura tornou-se método investigativo. A morte, uma consequência aceitável. A vida humana valia menos que uma pedra transparente do tamanho de uma unha. O ambiente de desconfiança generalizada corroía qualquer possibilidade de estabilidade social. Vizinhos espionavam vizinhos, parceiros denunciavam parceiros, a lealdade tornava-se frágil, o silêncio uma forma de sobrevivência. Em muitos casos, denúncias falsas eram usadas para eliminar concorrentes ou tomar posses alheias. A coroa respondia com mais leis, mais decretos, mais punições. Mas cada nova regra aumentava a complexidade do sistema e, consequentemente, os pontos onde ele podia ser burlado. A distância entre a lei escrita e a prática cotidiana tornava-se abissal.
Ao mesmo tempo, o volume de riqueza extraída começava a redefinir o peso político da colônia. O Brasil deixava de ser apenas um território produtor periférico e passava a ocupar posição central no Império Português. Essa centralidade, no entanto, não se traduzia em benefícios locais. Pelo contrário, significava mais controle, mais extração e menos autonomia. O ressentimento crescia de forma silenciosa. Ainda não havia uma consciência coletiva articulada contra Portugal, mas a percepção de exploração era cada vez mais clara. Muitos colonos se perguntavam por que tanto ouro e diamantes não resultavam em melhoria de vida. A resposta era simples e brutal: a riqueza não ficava. Esse clima de tensão exigia uma nova estratégia. A coroa precisava organizar o espaço, fixar populações, criar centros administrativos permanentes. Não bastava mais lidar com arraiais improvisados e acampamentos instáveis. Era preciso transformar o território minerador em algo governável. A solução encontrada foi a criação sistemática de vilas oficiais, com câmaras municipais, juízes ordinários, pelourinhos e símbolos visíveis do poder régio. Essas vilas não eram apenas núcleos urbanos, eram instrumentos de dominação. Serviam para registrar pessoas, controlar circulação, cobrar impostos e impor hierarquias. Ao redor dessas vilas, uma elite mineradora começou a se consolidar. Homens que conseguiram acumular riqueza suficiente para comprar cargos, influenciar decisões e moldar as regras a seu favor. Eles se tornariam intermediários entre a coroa e a população local, exercendo poder econômico e político ao mesmo tempo. Esse processo marcava uma mudança profunda na colônia. A mineração deixava de ser apenas uma atividade econômica e passava a ser a base de uma nova organização social e administrativa. O poder deixava de ser improvisado e passava a ser institucionalizado, ainda que profundamente desigual e corrupto. O interior do Brasil estava se transformando em um espaço de vilas, leis, impostos e hierarquias. Um espaço onde a riqueza era vigiada, a população controlada e a autoridade constantemente disputada. Essa transformação não encerrava a corrupção. Ela a estabilizava. E é exatamente a partir dessa reorganização territorial e política que a próxima etapa da história se desenha. Porque para governar a mineração, Portugal precisou criar algo novo. Um poder local permanente, enraizado nas vilas, capaz de administrar, punir e arrecadar. No próximo episódio, veremos como essas vilas surgiram, como funcionavam e como deram origem ao poder minerador colonial, redefinindo o Brasil por dentro.